Medida do ângulo de permanência Duell. O ângulo de permanência é o ângulo percorrido pelo eixo do distribuidor durante o período em que o primário da bobina fica energizado. Essa é uma medida muito útil para verificar o ângulo de contato do platinado nos veículos equipados com esse dispositivo, mas também pode ser utilizada para avaliar o estado da bobina impulsora nos veículos equipados com sistema de ignição eletrônica. Na verdade, o cálculo do ângulo de permanência é semelhante ao cálculo do ciclo de trabalho Duty Cycle. Lembre-se de que o ciclo de trabalho é a relação percentual entre o tempo de energização de um circuito e o período total do ciclo. O ângulo de permanência é calculado multiplicando o valor Duty Cycle por um ângulo de referência, que depende do número de cilindros do veículo. Veja na animação seguinte como são definidos os ângulos de referência para o cálculo do ângulo de permanência. Primeiro, é preciso observar essa figura apresentada. Ela é uma vista superior do distribuidor de um motor de 4 cilindros. O ângulo de referência é obtido dividindo 360 graus por 4, em razão dos 4 cilindros. O resultado é 90 graus, que representa o ângulo entre duas centelhas elétricas sequenciais no motor. Se o motor for de 6 cilindros, o ângulo de referência é obtido de forma similar, dividindo 360 graus por 6. O resultado é 60, que representa o mesmo ângulo do exemplo anterior, ou seja, o ângulo entre duas centelhas elétricas no motor de 6 cilindros. De forma geral, para veículos com qualquer número de cilindros, basta dividir 360 graus pela quantidade de cilindros do motor para obter o ângulo de referência. Para calcular o ângulo de permanência, é preciso multiplicar o Duty Cycle por esse ângulo. Então, se por exemplo, em uma medida de ângulo de permanência de motor de 4 cilindros for obtido 45 graus, significa que o seu Duty Cycle foi de 50%. Isso porque o ângulo de referência para 4 cilindros é de 90 graus. E se multiplicarmos 90 vezes 0,5, teremos 45 graus. Significa também que entre duas centelhas consecutivas, o circuito primário da bobina ficou energizado por 45 graus de rotação do eixo do distribuidor. É claro que não é preciso medir o Duty Cycle para medir o Duell, porque o multímetro faz isso automaticamente para você na função de Duell, apresentando o resultado de todos os cálculos em graus. Veja como é simples medir o Duell de um motor de 4 cilindros. Medida do ângulo de permanência em um motor de 4 cilindros. Para selecionar a função ângulo de permanência no multímetro com botões seletores, conecte a ponta de prova preta no terminal preto e a ponta de prova vermelha no terminal vermelho. Aperte o botão DH/HZ/T-Cycle. A função permanência aparecerá no visor com a seleção automática para motores de 4 cilindros. Conecte a ponta de prova preta no terminal negativo da bateria. Conecte a ponta de prova vermelha no terminal negativo da bobina. Dê a partida no motor. Realize a leitura do valor do ângulo de permanência no visor. Nesse motor de 4 cilindros, o ângulo de permanência é de aproximadamente 40 graus. Esse ângulo significa que o platinado está mantendo a bobina energizada por aproximadamente 40 graus do seu eixo motor. A alteração desse ângulo indica a necessidade de regulagem da abertura ou troca do platinado.